Olá, olá, olá. Oi, gente. Vamos entrando. Eu vou esperando a Fabi entrar. Quero ver se eu acho. Meu filtro aqui não tá funcionando das práticas. Que sacanagem. Oi, gente. Tudo bem? Que bom tê-los aqui. Oi, Dineide, tudo bem? Manu, tudo bem? Esperar a Fabi entrar pra gente poder conversar um pouquinho. Oi, Luciano. Essa emoção do nojo é uma coisa super interessante. E eu tô bem entusiasmada para falar sobre esse nojinho. Oi, galera. Oi, Lilian. Tudo bom? Ah, agora a Fabi entrou. Oi, Andréia. Tudo bem? Oiê, Oi, amiga. tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Ai, desculpa, é que eu lembrei de uma situação que me dá um nojo. Continuamos, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Sabe que eu tava afim quase de trazer um sanduíche aqui nessa live e abrir ele com o cabelo assim no meio do sanduíche só Ai, para que nojo. são tantas Então, situações. são muitas situações. E sabe que quando a gente estuda sobre essas emoções primárias, essas emoções básicas do ser humano, né? O nojo, ele parece uma emoção estranha, porque ela é uma emoção negativa, né? A gente olha e fala, nossa, a raiva, até a gente vai aprendendo que a raiva faz parte, os animais também sentem raiva, né? E a raiva é importante para a gente se defender. Mas o nojo, a gente olha e fala assim, mas nojo é uma emoção primária, uma emoção básica, como assim, né? Então, eu não sei se você quer começar explicando um pouquinho o que são emoções básicas, o que são emoções primárias, secundárias, para o pessoal entender um pouquinho por que o nojo entra ali nessa emoção primária. Vamos falar. Bom, vamos começar perguntando, né, para as pessoas que estão aí assistindo, que começaram a assistir. Quais são as situações da sua vida que te causam nojo? Vamos pensar, por exemplo, o nojo. A primeira coisa que a gente pensa é na comida. Né? O nojo em relação a algo que a gente vai comer. Né? E eu, por exemplo, quando eu penso numa dobradinha, isso já me dá nojo. Né? E o nojo é uma emoção que também está a nosso serviço como uma forma de proteção. Então, quando eu sinto nojo de algo, eu quero o quê? Afastar, eu quero rejeitar aquilo de perto de mim. Né? Uhum. Então, as emoções, eu acho que é até melhor você explicar sobre as emoções primárias, Bianca, porque você traz esse tema muito bem sobre as emoções. E eu quero explicar Ó, como isso acontece dentro de nós. tenho nojo de barata, não acho que seja a comida, a falta de caráter, arrogância. Então, olha que interessante, né? Inicialmente a gente pensa no nojo numa dimensão física, no sentido de ambiente e alimentar. Então, quando a gente pensa nas emoções, as emoções, como você falou, elas servem para nos proteger, para nos alertar de algo, para nos manter em ambiente seguro. E o nojo, ele é quase que como uma microbiologia intuitiva. Então, por exemplo, se você der uma comida estragada ou uma comida podre para um animal, dependendo do animal, ele não come, se isso não for do corpo dele, da natureza dele. Diferente de um urubu, por exemplo, que vai lá e come carniça. Mas é que o organismo Sim. dele é preparado para isso. Então, o nojo, como uma emoção primária, nós vemos que é uma emoção que pertence a todos os mamíferos, né? E, inclusive, então, dentro da classe dos mamíferos estão os seres humanos.
o nojo, ele realmente tem essa função, inicialmente, básica de proteção. Tem coisas que são intuitivas, muito por memórias também, né, Fabiana? Então, antigamente, as pessoas tinham que ter esse cuidado, um nojo um pouco mais alerta em relação a, por exemplo, pegar um alimento, cheirar, ver se não está estragado, e aí não ingerir, né? Então, a gente herdou um pouco isso, essa repulsa. Então, inicialmente as pessoas ligam o nojo a comida, animais, ambiente, né? E tem coisas que o nojo, ele é realmente intuitivo, como eu falei, é uma microbiologia intuitiva. Mas o nojo também, como até a Flávia colocou aí, o nojo de pessoas, né? Eu tenho nojo de gente arrogante. Então, nós já entramos na questão do tabu e do preconceito. Porque quando a gente vai estudar o nojo, como que ele surgiu, Darwin já falava do nojo. O nojo, ele meio que nos deu uma ideia de puro e impuro. Isso não tá puro, essa água não tá pura, essa comida não tá pura, então ela é perigosa. E o impuro. Então também entra muito do que nós herdamos das tribos, dos primeiros clãs. Quando surgia alguém, por exemplo, na tribo dos meus ancestrais, estranho, de uma outra tribo, com uma outra cultura, existia aquele medo que na verdade era uma questão de proteção, como se aquilo fosse impuro. Então cria-se uma rejeição, uma repulsa, um nojo. E aí é muito interessante porque o nojo, ele é ensinado, né, Fabiana? Tem aquela coisa intuitiva, mas, por exemplo, você deu um exemplo que eu falei assim, como assim? Não tô entendendo. Você falou que tem um nojo só de pensar em dobradinha. Eu falei, gente, mas eu gosto de dobradinha, eu gosto de uma boa buchada, né? E aí vamos falar de significado, né, Bianca? Qual é o significado interno que eu criei para esse, vamos dizer, para esse alimento? Nós temos que pensar o seguinte, por exemplo, a alimentação não é só o paladar, mas também o olfato. Então, eles estão interligados. O que me faz ter o nojo da dobradinha não é só ver aquilo e imaginar que aquilo é ruim, mas o cheiro, a memória do cheiro, quando eu era criança eu via, né, eu sentia, né, cozinhando, já me faz ter uma sensação de nojo em relação àquilo. Então, eu não consigo nem comer. Mesmo que a pessoa pode dizer para mim assim, olha, não, mas eu fiz assim, eu escaldei, eu fiz isso. Você pode colocar ouro em pó dentro da dobradinha. Eu não quero, eu não vou comer. Então, assim, amigos, não façam dobradinha. Inimigos, eu sei que talvez eu vou fazer dobradinha para mim. Vou mandar na tua porta. Vou mandar na minha porta. Mas é interessante a gente começar a perceber. E realmente, isso também é aprendido. Porque se os nossos pais chegam para a gente e falam assim, olha, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Então, nós também vamos ter essa emoção que vai ser gerada por outra pessoa, que vai nos ensinar. E tem outra falar do nojo em relação a si mesmo também. Tá? A gente percebe que as pessoas que começam a ter dificuldades, vamos supor, entram em processos depressivos, começam a se menosprezar, a se sentir inferior às outras pessoas, também começam a sentir nojo de si mesmo. Então, perceba o seguinte, quando a gente fala do toque, né, às vezes, as pessoas que têm o hábito, não é só o nojo em relação a outras pessoas, a rejeição, mas também de si mesmo, como elas olham, né, para a sua própria imagem. Então, às vezes a gente fala, nojo é uma coisa só de comida. Não, são de diversas coisas que a gente pode perceber. Relacionamentos tóxicos. Quantas relações depois a gente passa a olhar para aquela pessoa e você fala assim, eu tenho nojo dessa pessoa. Ou seja, no fundo, eu estou dizendo que eu não consigo mais me relacionar com ela. Eu rejeito essa pessoa. Eu não quero mais essa toxicidade dentro de mim. Eu tô vendo o pessoal aqui falando da dobradinha, e realmente, aí você tava falando do cheiro. Eu, por exemplo, eu não consigo comer carne de porco. Eu não consigo.
É uma coisa que o cheiro não... Você pode fazer a melhor carne de porco, o cheiro me incomoda. Então, você veja que realmente o nojo é uma coisa que você tem da microbiologia intuitiva. Então, a coisas estragadas, cheiro de coisa estragada, cheiros azedos que às vezes você sente nas coisas, você vai ter uma repulsa e um nojo. Alguns animais peçonhentos, né? Você vai ter um nojo natural, uma repulsa natural. Mas muito também você aprende, e você aprende através das leis, né? E uma das coisas que é muito interessante quando a gente fala do nojo é a lei da semelhança e a lei do contato, né? Então, você imagina aquele potinho que você leva para fazer exame de fezes, né? Aquele potinho plástico. Só de você carregar aquele potinho, mesmo você sabendo que ele está lacrado, você colocar ele, você vai assim no laboratório, né? Com aquele potinho. E aí, imagine você pegar e alguém disser para você, olha, eu lavei super bem esse potinho, tá tranquilo, você pode beber água nele. Você não vai beber água nele. Porque só a ideia de que ele teve contato com algo sujo, nojento, você já, né, não quer mais. Então, às vezes a gente cria repulsa e nojo por pessoas que tiveram contato ou têm contato com coisas que para nós são nojentas, né? E outra coisa é a semelhança. Aí até eu estava lendo um texto de Darwin para lembrar algumas coisas sobre o nojo, e aí tem uma parte de um texto lá que fala assim, imagine alguém vir e te servir um suco num pinico. Mesmo que ele diga para você que o pinico tá limpo, então é aquela coisa da semelhança, né? E então você veja como você vai criando, e é engraçado que as crianças até os 2 anos de idade, elas têm aquele nojo que é da microbiologia intuitiva. Algumas coisas realmente elas não põem na boca. Quando é realmente podre, cheiro ruim mesmo. Mas de resto, né, Fabiana? Mete qualquer coisa, pega bicho peçonhento, né? Qualquer coisa que tá no chão, até o próprio cocô, às vezes as crianças pegam e querem botar na boca. Então você imagina, cadê o nojo? Né? Porque eles ainda não têm os filtros que a gente tem, né? Exatamente. Elas não. E aí você veja a responsabilidade dos pais nesse período, né? Que é um período da fisiologia também, né? Dessa idade, tomar muito cuidado com essas emoções, para não colocar medo demais, raiva demais, ou no caso aqui, nojo demais. Porque o nojo excessivo, ele acaba fazendo com que a pessoa também desenvolva compulsões, né? Comportamentos compulsivos, um nojo excessivo, em relação às coisas limpas, às coisas cheirosas, às coisas sem contato que tenha com saúde. Por exemplo, pessoas que não vão em hospital, pessoas que não vão em farmácia, pessoas que não vão em lugares que tem dentro daquela lei da semelhança ou do contato, que tiveram contato ou têm semelhança com algo que para elas é nojento. E isto, provavelmente, esses adultos que têm o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, no caso relacionado ao nojo, foi porque naquele momento de aprender sobre a emoção nojo, a partir aí dos 2 anos, houve alguma informação, né, que aí eu quero que você fale um pouquinho mais, excessiva. Sim. A gente percebe principalmente nas crianças, né, nos filhos. Se a gente, principalmente nessa fase em que eles estão saindo das fraldas e que eles começam a entender. Se a gente começa a dizer, nossa, é fedido, nossa, que horrível, nossa, toma cuidado quando você for ao banheiro. Né? A gente percebe que tem crianças e pessoas, adultos, que depois não conseguem ir no banheiro em outro lugar que não seja em casa. E que passam até mal, começam a ter até distúrbios, né, transtornos intestinais por causa disso. Porque começam a aprender, porque sentem que aquilo é ruim, é sujo, é feio. Né? E nada mais é do que algo biológico, né, que todo mundo tem, todo mundo faz. A gente fala de emoções primárias, porque são as emoções básicas, é aquilo que a gente tem como aquilo que nos impulsiona a nos movimentar. Porque as emoções, elas nos movimentam.
Existem aí as emoções básicas e as emoções primárias, que é aquilo que vem por trás, né? Mas o que eu percebo que é o quanto é importante nós começarmos a olhar para as nossas emoções e os comportamentos que a gente tem a partir daí. Porque a gente acredita que o nosso comportamento, ele é livre. Ah, não, eu tenho um comportamento assim e eu posso mudar a hora que eu quero. Mas como que eu posso mudar um comportamento se eu não sei qual é a emoção que ele é gerada e como essa emoção é gerada? Então, perceber o que é que me causa nojo? Que situações da minha vida eu tive nojo? Qual é o comportamento que eu tenho quando tenho nojo? E isso não é só para a emoção nojo, mas para todas as outras emoções também. Então, quando eu falo de comportamento, as pessoas falam, eu quero mudar um comportamento que eu não gosto. Tá, qual é a emoção que te vem quando você pensa nesse comportamento? Porque o comportamento é a ação, é aquilo que você faz, que é tão rápido que você não percebe. Porque a emoção, ela vem assim em milésimos de segundos. E ela é disparada através de um estímulo. Então, qual é o estímulo que você recebe? Geralmente um estímulo externo ou um estímulo interno, como uma lembrança, como eu falei agora. A simples lembrança, né, vamos dizer lá, eu estou falando aqui da dobradinha, mas já me faz sentir nojo, já me faz ter aquele, né, não gostar daquilo e querer ficar longe. Então, aonde isso começou? Como eu posso modificar isso? Né? A primeira coisa quando a gente fala de emoções, né, é importante você observar a maioria. Então, assim, como as emoções primárias são emoções que são típicas de todos os mamíferos, todos os seres humanos têm essas emoções, né? E cada um tem um grau de intensidade. Aí que é o ponto. Todo mundo tem nojo. Isso é natural do ser humano. E os graus de intensidade vão mostrar se existe uma normalidade ou se existe algum exagero. Então, quando eu percebo que a minha emoção, ela é um pouco exagerada, no sentido de que as outras pessoas fazem isso normalmente e eu não faço, eu posso começar a olhar para isso. Existe, como os psicólogos falam, né? Acende a luzinha. Porque se tu começou a perceber que a tua emoção, ela é fora do padrão, acende a luzinha, presta atenção e vai entender, através de terapia, ou através até de um movimento de constelação, buscar a informação que engatilhou esse teu exagero, né? Tem até uma pergunta aqui da Andrea, que eu achei interessante, que ela diz assim, vê se você consegue ajudá-la. A psicanálise tem as fases do desenvolvimento, a fase fálica, por exemplo, trabalha a questão dos esfíncteres, né? Que podem culminar no nojo em relação ao sexo. Ou seja, gera um tabu. Como trabalhar isso? Bom, vamos dizer que depende de cada um também. Né? O que é um tabu? Gera um tabu para a sociedade, mas o que é um tabu em relação à pessoa também que está praticando? Depende daquilo que ela vem trazendo do sistema, do que ela aprendeu como certo e errado, como bom ou mal, né? Do que ela também acredita que tem nojo ou não. Então, assim, eu não sou psicanalista, nós temos até uma pessoa aí que então não posso te falar exatamente em relação a isso. Mas eu penso que qualquer tipo de emoção, de comportamento, de crença, ela pode ser modificada, desde que a gente encontre qual é a raiz que faz com que isso aconteça, independente da emoção que for. E pode ser que esteja conectado a um trauma, né, Fabiana? Então, assim, algo que o pai, é como você falou, às vezes a gente não percebe, né? Que é esse negócio, assim, de uma criança, bebezinho, você veja, se até os 2 anos ela não sabe sobre o nojo, mas a partir dos 2 anos ela começa a entender, significa que até os 2 anos alguém alimentou esse banco de dados, né? Então, um bebezinho ali de 8 meses, a mãe vai trocar a fralda e ela fala, meu Deus, filha, você tá podre, mas que cheiro nojento e não sei o que, pronto.
né? Então a criança, ela começa às vezes a desenvolver nojo das próprias fezes. E ela pode, e eu já vi isso, ela pode inclusive na vida adulta, ou às vezes até na primeira infância já, desenvolver uma dificuldade de ir ao banheiro. Ela pode desenvolver uma prisão de ventre. Por quê? Porque é tão nojento aquilo que ela segura, porque alguém disse para ela, imagina a mãe, que é tudo para aquela criança, de que aquilo que ela estava fazendo era nojento, era fedido. Então aqui é um alerta, porque assim, todas as emoções, elas são boas, como você falou, né, Fabiana? Elas servem para nós. Mas o modo como nós lidamos com elas, o modo como nós exteriorizamos elas, é que pode ser negativo ou positivo. Sim. Até me veio uma coisa, né? Quando a gente fala até do nojo das pessoas, né? Até para quem está assistindo, pensa o seguinte: quando você sente nojo de alguém, porque isso é normal, né? Não adianta dizer que não, porque a gente sabe que tem situações que a gente passa na vida que você olha assim e você fala assim, nossa, eu fiquei com nojo dessa pessoa. Ainda que seja de uma forma metafórica, mas o que esse nojo quer dizer? Quando você diz eu sinto nojo, perceba-se o corpo como fica, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? A sensação, a emoção, o comportamento que você tem, tudo. Quando a gente está falando das emoções, é um conjunto, gente. Então, acho que achei muito legal a Bianca fazer essas lives, né, sobre as emoções, porque é importante a gente começar a olhar para cada uma delas e entender como cada uma funciona e olhar o que elas podem nos ajudar e o que elas podem nos limitar. Né? Uhum. Então, percebam aí, quando vocês olham para alguém e vocês falam assim, ai, que nojo, o que isso representa para você? Ou alguém que você quis excluir? Isso tem a ver com nojo ou isso tem a ver com uma outra emoção? Porque as emoções também podem estar relacionadas. Uhum. Perceba, o É, nojo, é bem. e a rejeição pode ser nojo e medo. Então, se eu tenho nojo, no fundo eu quero o quê? Eu tenho medo e quero afastar aquela pessoa de mim. Eu tenho medo que ela se aproxime de mim. Então, o nojo a mantém afastada. Fala, Bi. Olha só que legal. Não, a Edilene colocou assim, Bianca, me caiu uma ficha agora do nojo pelo cabelo. Me lembro de quando eu era pequena, eu tinha muito piolho. E minha irmã mais velha dizia, que horror, que nojo. Olha só, né? A associação do cabelo com algo nojento, né? Que o cabelo é uma coisa onde tem coisas nojentas, como o piolho. E aí entra aquela questão que você estava falando ali, da dessensibilização, né? De você dissociar, porque Hellinger fala, agora você também falou um negócio que me deu um start aqui, que lembrei que Hellinger falava que um dos motivos do toque, né, em relação à excessiva lavagem das mãos, pode ter por trás memórias ancestrais de assassinato. É o sangue das vítimas na família, que aí você quer excluir, você quer esconder, você quer limpar as mãos daquele crime, né? E aí entra a questão da mão, você lavar o tempo todo a mão, lavar o tempo todo a mão. Então, hoje, principalmente, eu fico pensando a nível de pandemia, né, Fabiana? Como essas crianças vão lidar e como os pais têm que tomar muito cuidado para não intensificar a emoção do nojo. Porque hoje nós estamos diante exatamente da emoção do nojo. Porque é um excesso de higiene, né? Eu não posso pegar nisso porque isso está contaminado, eu tenho que cuidar, passar álcool em gel na mão o tempo todo. Eu tenho que ficar me protegendo. Exatamente, exatamente. E como que elas vão lidar na vida adulta depois com essa questão do nojo? Será que elas vão ter coragem de comer em restaurante, de abraçar as pessoas, de repente alguém tá conversando com você e tem aquelas pessoas que falam e vão soltando gotículas de saliva? Se eu não vou ficar com nojo, né? Por conta de todas essas memórias do Covid. Sim. Aliás, nós temos muitas memórias, né? Do Covid tem muitos traumas que a gente vai ver aí para frente, né? A partir disso.
E eu acredito que muitas relações também vão deixar de existir, e as pessoas vão ter medo de se relacionar. Né? Tem uma frase da época da AIDS, que eu não lembro como é que era a frase, que era assim, do tipo, quem se descuida, se contamina, não sei, aí as pessoas começaram a ter nojo, repulsa de contato sexual, por conta do medo da contaminação da AIDS. Teve um período, na época que a AIDS explodiu, que gerou isso nas pessoas, né? Um nojo excessivo. Então, por exemplo, que você estava falando da repulsa, né? Às vezes você olhar para um comportamento de uma pessoa e aquele comportamento você achar nojento. Por quê? O que isso fala sobre você e a tua história? Quem aquela pessoa lembra que te causou repulsa? E aí isto é negativo, é positivo, é normal, é excessivo? A gente tem que começar a se perguntar, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aí vocês viram que a Bianca também não me dá nenhum tema facinho. Vamos falar de medo, de alegria. Não, ela já me dá logo nojo, né? Ué? Você é expert em emoções, amiga, então é claro que eu vou te jogar desafios. Você lembra de alguma situação, vamos falar agora de profissão, dentro da tua área jurídica, dentro do teu trabalho, que você percebeu a emoção do nojo? Ah, muitas vezes. Muitas vezes, em situações em que, por exemplo, em parcerias que eu tive, assim, de olhar, e na verdade não é o nojo da pessoa, mas do comportamento que ela tem. Então, daquela situação, às vezes de olhar para comportamentos dos advogados e falar assim, meu Deus, como pode a pessoa fazer isso, né? E ao mesmo tempo entra o quê? O nosso julgamento. Então, percebe que nada está dissociado. As pessoas acham assim, eu desassocio a emoção, eu sou sistêmico, e aí o sistêmico inclui tudo o quê e de que forma inclui tudo, né? A inclusão, nós entendemos que tudo isso que está aqui faz parte, né? Mas o que para mim faz sentido e o que não faz sentido? Quer dizer que eu vou ter que conviver com certas situações, mesmo eu não gostando? Eu vou ter que colocar a mão dentro de uma. Vamos dizer, lembra aqueles programas que tinha, que você colocava a mão, tinha um monte de barata, ou de cobra, quer dizer que eu tenho que meter a mão nisso porque agora tudo faz parte? Não. Pois é, mas aí quando você para pensar, né, você veja só, a barata, vamos lá, a maioria das pessoas tem nojo de barata. Aí vamos tirar esse conceito, né, de que a barata vive em esgoto, e tudo bem, o esgoto ele é uma produção nossa, né, porque o esgoto nada mais é do que o nosso descarte, ou seja, está no nosso corpo. E aí eu penso na barata, né, é um ser vivo, ele tá ali, ele anda, tanto que quando você tenta matar ela, ela foge, ou seja, ela sente medo, né? Vamos imaginar, o bichinho ali também tem, de alguma forma, emoções. Não é um mamífero, mas a gente começa, às vezes eu me pergunto, né? Por que os bichinhos peçonhentos também fogem, né? Então a barata, às vezes a demonstração é clara de que ela tem medo. E aí a pergunta é, por que a gente tem nojo? Porque é fedido? Porque nos ensinaram a ter nojo da barata? Eu agora estou me fazendo uma pergunta. Eu não lembro se antes, quando eu era criança, se eu tinha nojo de barata desde sempre. Ou isso foi uma coisa que eu aprendi. Né? Rato, por exemplo. É engraçado, porque daí nós já entramos na questão do preconceito, né? Se é um rato de rua, de cano, que surge na tua casa, meu Deus, né? Ai, que nojo. Mas se vem um hamster bonitinho, lindinho... Gente, é um rato? Por que você não sente nojo? Não é engraçado? Sim.
Então, depende da nossa percepção de mundo. E é por isso que as emoções elas estão ligadas com a nossa percepção desse mundo interno e externo. O que é que eu criei em relação a isso? Quando eu olho para um ratinho, eu também assistia a um filme e eu via que os ratinhos brancos eles eram usados no laboratório, então eles estavam sempre limpinhos. Mas eu via também nos filmes que os ratos eles andavam pelos canos e os ratos eram aqueles que não servem. Tanto que, até mesmo para pessoas e comportamentos das pessoas, a gente usa o termo. Estes são ratos, essas pessoas são ratos. Por quê? Estão ali levando algo e também fazendo algo que a gente acredita que não é bom também. Exatamente, é. E sabe que agora falando da lei, é porque o nojo é, como eu falei no começo, a gente tem muito também essa questão do contato e da semelhança, né? Às vezes a gente sente nojo de uma pessoa por semelhança a algo. Alguém até colocou ali que sentiu nojo uma vez num advogado, que na audiência estava com a gravata suja, parecia babada, e a pessoa ficou com nojo. Então olha só, né? O que que isso significa para essa pessoa ver a roupa babada? Né? O que está dentro dessa cabecinha, né? Que traz esse... Porque o nojo, ele é um sentimento muito bacana, porque é um dos sentimentos que mais tem reflexos físicos, né, Fabiana? A gente franze o nariz, a gente chega às vezes até a passar mal, dependendo da intensidade do nojo. Ai, a Fabi parou? Deve estar voltando. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um sim aí. Será que sou eu que estou travado? Oi, gente, estão me ouvindo? Opa, então, beleza. Então, enquanto a Fabiana volta... Oi, voltou? Falhou e eu falei, será que o meu também está parado para eles? Eu não E conseguia saber. tudo travou, para mim estava você travada, que estranho. Então, que eu estava falando da semelhança, né, do contato. Eu lembro essa semana que passou, meu marido chegou em casa tarde do trabalho, eu estava aqui fazendo umas coisas no escritório, e ele falou assim, eu vou lá na piscina tentar relaxar, quer ir comigo? Eu falei, eu não posso, eu tenho que resolver uns negócios aqui. E aí, olha, me deu até vontade de espirrar. Passou. E aí, daqui a pouco ele voltou, e eu falei, ué, você não vai na piscina? Ele falou, não vai dar. Falei, porque tinha uma barata boiando. Eu falei, pega a redinha, tira a barata. Ele falou, não, só de pensar que ela ficou boiando aquela água, você veja, né? É um troço que a barata teve contato com a piscina na água, você já fica assim, né? Não vou conseguir. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, Fabiana? Porque quando as emoções começam a limitar a nossa vida, é um sinalzinho de alerta, né? Porque alguém até fez a pergunta aqui, o nojo está relacionado ao toque? Tá, gente. Uma das emoções que mais pode desenvolver toque é a emoção do nojo. É eu não ter um dosador do nojo, né? Inclusive tem pesquisas que falam que tem uma parte do nosso cérebro que ela mostra mais atividade quando eu sinto nojo. E às vezes essa partezinha do cérebro, ela foi super ativada, né? Ela foi super desenvolvida, porque a minha criação foi uma criação de muito cuidado, muita proteção. Às vezes eu posso ter uma mãe, por exemplo, que teve um filho muito doente, ou às vezes até uma gravidez difícil, perdeu aquele bebê por uma doença grave, ou por algum problema. Quando vem o segundo filho, ela tem tanto medo de perder aquele bebê, que ela super protege, super cuida, não deixa pisar na grama, cuida onde ele encosta. Por quê? Porque aquela mãe tem medo que aquela criança morra também por uma doença. Só que aí essa criança, ela desenvolve nojo de tudo e provavelmente as chances dela, quando for adulta, desenvolver toque são muito grandes, né? E tá ligada à emoção do nojo. Sim. Você falou algo importante, né? Quando as emoções começam a nos limitar, é um sinal de alerta para a gente poder mudar, né? E observar aonde surgiu essa emoção. Igual a gente está falando, aquelas pessoas que às vezes têm a dificuldade de ir ao banheiro e começam a desenvolver problemas, né?
Por exemplo, a gente pode fazer linhas do tempo, e aí eu vou falar um pouquinho da PNL, porque eu uso muito a PNL no estudo das emoções e dos comportamentos. Então, o que é que eu penso, o que é que eu sinto, como é que o meu corpo se comporta, quais são as palavras, tudo isso tá em conexão com as emoções. Então, quando a gente percebe que a pessoa tem algo que a limita, e principalmente é essa emoção que gera um comportamento, a gente começa a trabalhar numa linha do tempo para identificar aonde isso começou. E a partir de lá fazer um trabalho de consciência e mostrar, por exemplo, que talvez ela não esteja em perigo. Porque naquela época, quando ela aprendeu aquilo, ela sentia, ou alguém disse para ela que aquilo era perigoso. Hoje, talvez, como adulta, num outro contexto de vida, não faça mais sentido manter aquela emoção, aquele sentimento. Mas a pessoa, como ela não sabe como mudar, ela o mantém. Então, a gente faz um trabalho de modificação, de ressignificação, tanto das crenças, tanto de trazendo recursos para a pessoa saber lidar com aquela emoção, com aquele sentimento, para também ter comportamentos diferentes. Eu lembro, Fabiana, do meu primeiro curso de formação em constelações familiares, que nós trabalhamos com o dinheiro. Dinheiro também é uma coisa que muitas pessoas têm nojo. Porque consideram, de tanto que a gente ouve que o dinheiro tem não sei quantos lá, micróbios, não sei quantos coliformes fecais, aí a gente vê toda a Drauzio Varela é campeão para botar nojo na gente, né? Ele adora criar nojinho. Aquela história assim de fazer aqueles testes de que o pão caiu no chão e mesmo que você cate o pão logo, vai lá, põe no negócio da lupa lá para ver quantas bactérias já tem. Então, assim, aquelas coisas que realmente você acabou de falar, são crenças. E eu lembro que teve uma menina que quando a gente foi trabalhar com dinheiro, ela congelou, Fabi. Ela congelou, ela começou a ter essa manifestação física de repulsa, né? O nariz enrugava, ela colocava o corpo para trás, ela começou a ficar com aquela cara assim, parecia que realmente ela ia vomitar. E o professor percebeu, e chegou perto dela com uma nota de dinheiro, assim, e disse para ela, pega. E se eu não me engano, era uma nota de R$ 100. Ele disse para ela assim, pega, se você conseguir pegar, é seu. Cara, ela assim, ó, não tinha jeito. E ela fazia um movimento, Fabiana, assim, ó. E aí ele falou uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, os escravos, o valor deles subia ou descia de acordo com a qualidade dos dentes. Então, realmente, você está me mostrando os seus dentes. E agora, através dos seus dentes, eu vou analisar quanto eu vou pagar por você. Aquela menina entrou numa catarse de choro, porque ela não era negra, mas ela tinha uma pele um pouco mais clara, mas ela era descendente de escravos, porque depois ela falou. Então, só que ela não tinha consciência disso. O dinheiro para a família dela, para toda a ancestralidade dela, representava o produto que era utilizado para comprar as pessoas, para comprar os familiares dela. Então, o dinheiro era uma coisa repulsiva, nojenta, né? Porque você imagina, era com o dinheiro que se comprava vidas, que se escravizava vidas. E o corpo dela manifestou essa memória porque ela fazia assim, ó, o nojo. E eu fiquei tão impressionada com aquilo, eu falei, gente, realmente muitas coisas são crenças que a gente tem, né, Fabiana, em relação a ter nojo das coisas, que é o que a gente fala, a gente pode criar preconceitos e tabus a partir da emoção do nojo. Sim. Quando você fala, né, do dinheiro, né, muitas pessoas, até a Dineide colocou aqui que ela tem nojo do dinheiro, porque a gente ouve, e assim, muito isso, é uma crença que até é uma crença da sociedade, é uma crença que os nossos pais falam, não só pelo fato do quanto as pessoas manuseiam, né, o dinheiro passa de mão em mão, né, mas o dinheiro também sujo no sentido de que
como você falou, da compra de escravos, também, porque muitas pessoas vistas, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, são vistas. Ah, Instagram. Pegar o dinheiro, porque eu tenho essa crença de que se eu pegar ou se eu tiver dinheiro, eu também vou me equiparar a essas pessoas. Então eu prefiro não ter. E isso é E sem nojento, dúvida né? e isso é nojento. E aí vamos para todas aquelas milhares de crenças que a gente tem, né, sobre o dinheiro, tanto crenças religiosas quanto familiares, de que quem não tem, né, quem tem mais fácil um pobre entrar no céu do que um rico, aquela coisa toda, né? Então, as pessoas criam uma crença a respeito disso. Eu desativei um pouquinho os comentários porque eles estavam travando o nosso vídeo. Aí me deram a Ah, dica de tirar os comentários. Depois eu já vou ativar eles de novo para perguntas. E agora você falou um negócio, você falando e eu te ouvindo, Fabiana, eu lembrei de uma outra coisa. Eu sou descendente de italianos e alemães, né? O meu pai foi uma pessoa que passou necessidade na infância, né? Então, assim, ele fala, inclusive, que ele chegou a passar fome. Porque o meu avô vendeu tudo que tinha no Rio Grande do Sul e quis arriscar a vida no Paraná. Então, assim, ele construiu uma casinha de palafita para os filhos e para a minha nona. E ali até, né, desmatar e começar a ter, eles passaram muita necessidade. E o meu pai é uma pessoa que ele não tem muitos nojos. Porque você imagina, vivia numa casa simples, então de palafita, cheia de frestas, provavelmente barata, aranha, bicho, subia na cama, eram coisas assim, e não tinha muita higiene, né? E o meu pai e a minha mãe falam assim, que às vezes a gente fala, mas é um porcachá, né? Uma forma de falar. Porque ele é muito de boa. E aí eu lembro que eu aprendi com ele. Ah, você tem lá um bolo na cozinha. Aí tem aquelas formiguinhas de açúcar, aquelas bem pequenininhas. Meu pai pegava o bolo assim e falava, ai pai, tem formiga. Que formiga? Ele batia a formiguinha assim e comia o bolo, sabe? E eu aprendi aquilo com ele. Então, para mim, nossa, eu era uma criança, eu aprendi que aquilo não era nojento. E aí um dia, eu morando numa república, quando eu fui fazer o primeiro ano de faculdade, eu morava numa república. E a gente tinha um bolo em cima da mesa, e aí eu fui pegar o bolo, e a menina que morava comigo disse assim pra mim, não pega, que tem formiguinha. Eu falei, ah, que? Formiguinha, bati. Dela, Bianca, que nojo. Eu falei, mas gente, é formiguinha. Daí ela falou assim, deixa uma barata morta na cozinha durante a noite, no outro dia ela vai estar aí. Eu falei, geralmente não tá. Quem comeu? A formiga. Daí eu, pronto, Fabiana. Criou uma crença. Eu nunca mais, onde encosta a formiga, eu tenho nojo. Eu tenho nojo de formiga, porque agora eu associei a formiga à barata, porque quem come a barata é a formiga. formiga. Então é o que você falou, né? É uma crença isso. E aí como que eu trabalho, né? Como que agora eu vou tirar esse nojo que eu desenvolvi a partir de uma associação? É A interessante partir isso. de uma experiência, né? Uma crença que foi gerada a partir de uma experiência. Uma única experiência pode gerar uma crença, pode gerar uma emoção, e às vezes, se nós não olharmos para isso, a gente vai levar uma vida inteira, e às vezes isso vai nos limitar também para uma vida inteira. Eu me lembrei agora também que, assim, a gente fala do nojo como uma emoção primária, né? Mas o que desencadeia, o que a gente percebe depois, que vem com o nojo, né? Como uma emoção secundária, o desprezo. Porque quando a gente tem nojo de algo, a gente despreza. Aí você percebe que a pessoa, né? Se vocês forem olhar depois aí, né? As caras, né? E bocas, né? Você olha assim, né? O Uhum. desprezo também está ligado com o nojo, com aquilo que eu quero afastar. Então eu desprezo o quê? Pessoas, eu desprezo coisas, eu desprezo situações que aconteceram na minha vida. Mas é uma Uhum. emoção secundária, porque eu não estou olhando para aquilo que realmente causou a emoção primária, que é o nojo.
né? E que Exato. também pode estar associado ao medo e outras emoções. Que é o que a gente fala, né? Os sentimentos são como eu interpreto as emoções. Então, às vezes eu desprezo aquela pessoa, isso é um sentimento, o desprezo é um sentimento, que é como eu interpreto uma emoção. Aquele desprezo pode estar conectado à emoção do nojo. E a partir dessa consciência de que eu tenho nojo daquele tipo de comportamento, por isso eu desprezo aquele tipo de pessoa, eu posso começar a trabalhar em mim esse nojo e tentar entender a raiz. Quando que eu comecei a sentir nojo desse tipo de comportamento? Quando que eu comecei a sentir nojo de dinheiro? Ou como nós tivemos a colega aqui que teve um despertar. Quando é que de repente eu comecei a sentir nojo de cabelo? Né? Quando a minha irmã falava que o meu... Eu também sempre tive. Então, assim, como a Edneide colocou aí, pode ser meu, mas eu também sempre tive. Agora, não parei para pensar, viu, Edneide, quando isso começou. Quem quiser fazer pergunta, gente, tem uma interrogaçãozinha aí embaixo. Vocês podem clicar na interrogaçãozinha, mesmo não tendo comentário, vocês podem fazer perguntas e eu vejo aqui. Né? Fica mais... Nossa, que eu não sabia dessa nova habilidade aí do Instagram. Eu também, eu aprendi com alguém, né? Então, assim, a gente vai aprendendo com os outros, né? Então, hoje nós estamos aprendendo um pouquinho sobre o nojo, e nós temos ainda 12 minutinhos, Fabiana, não sei se você quer trazer algo mais das suas experiências. Você falou da linha do tempo, e essa é uma abordagem, a minha mãe fala muito da linha do tempo, né? A minha mãe é terapeuta, e ela gosta demais da linha do tempo. Eu não conheço, eu não tenho essa formação nessa tese. Você quer explicar um pouquinho mais como que a gente poderia trabalhar na linha do tempo o nojo quando ele é excessivo e limita? Pode ser tanto uma linha do tempo, como a gente pode trazer aí tem uma outra técnica também da PNL, que é o switch, né? Em que a gente coloca uma sobreposição de imagens sobre aquela imagem primeira que foi criada. Então, a gente percebe o seguinte, que essas experiências, essas emoções, é um switch que é uma sobreposição de imagem sobre aquilo que a gente tem dificuldade. Então, trabalha muito com esses medos, né, de bichos, de animais. Eu até vou falar uma coisa interessante. Esses dias eu fiz uma constelação de uma pessoa que tinha medo de aranha, tinha dificuldade. Então, quer dizer, até na constelação a gente pode também olhar para isso. Em que momento que essa emoção foi criada? Então, colocar na constelação a pessoa e a emoção. Eu faço bastante isso também. Né? E a partir de como a pessoa e a emoção se relacionam, a gente tem aí uma informação de onde pode estar vindo. E a modificação e funciona também. Nas linhas temporais, é um processo que a gente vai trabalhando em momentos da vida em que a pessoa sentiu nojo. Porque não se trata só de um momento. Isso aconteceu, vamos supor, lá aos 3, 4 anos de idade. Só que com o passar do tempo, essas emoções elas vão se repetindo. Então a pessoa vai se lembrar que em outros momentos da vida ela também passou por aquilo sem ter consciência. Mas que o start para aquela emoção, para aquele sentimento, veio de lá de trás. Então é naquele primeiro lugar onde isso aconteceu, é que a gente vai fazer a modificação da imagem, para trazer ela para um momento presente e imaginar como vai ser o futuro. Lembrando que isso também é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e que é um passo a passo, porque não significa que naquele momento a pessoa vai
deixar de ter, vamos dizer, o nojo naquele momento. Pode ser que não. Mas é um primeiro passo para que ela se sinta menos, vamos dizer, com menos dificuldade. Então, aquilo não impacte tanto em termos Uhum, emocionais, tá? uhum. Tem uma É, eu pergunta. vou. Que legal. É, a pessoa colocou eu. Eu vou ativar Ah, os comentários. Eu vou ativar os comentários aqui, porque a pessoa aqui já nem sabe como tirar agora essa pergunta daqui. Olha só. aí, Tem tá que tirar vendo? os comentários. Vamos, viu? Tá vendo? Eu já não sei nem como tirar isso aqui. Nós temos 8 minutinhos. Eu vou abrir os comentários aqui para o pessoal quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, porque aí a gente já vai encerrando esse nosso encontro. Na sexta-feira que vem a gente vai também falar sobre emoções com, com a Brenda Viana também. E eu tô pensando, Fabiana, em a gente, depois que terminar essa série aí de lives sobre emoções, a gente tentar fazer pelo YouTube, ou pelo Zoom, algum encontro rapidinho também de 1 hora, com todas nós que falamos sobre as emoções juntas, para a gente dar uma aprofundada na importância de a gente entender, né, como as emoções elas estão por trás da maioria dos conflitos e da maioria daquilo que nos limita, né? Sim. Porque Na maioria eu dos costumo, conflitos, eu costumo justamente. dizer, no direito sistêmico a gente puxa a pergunta para o lado. Eu puxei para o lado, puxei para cima, puxei para baixo, gente, puxei para tudo que é lado. Ela não some. Não sei o que Daqui, bom, eu acontece. acho que você, como foi a que chamou, acho que não muda. Mas tudo bem, né? A gente está aprendendo aqui mesmo. Exatamente. E até porque, assim, eu costumo dizer que por trás de todo conflito tem uma emoção que alimenta. Porque as emoções, elas estão conectadas às nossas necessidades também básicas. Nós temos as emoções básicas e as necessidades básicas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma necessidade de segurança. E o nojo é a emoção que garante a minha segurança, ou seja, de eu não me contaminar, de eu não comer uma coisa estragada, né? O cheiro, como você falou, eu acho engraçado que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de comer gelatina. Por mais que eu ame gelatina. Por quê? Porque uma vez eu comi uma sobremesa de gelatina que provavelmente estava estragada e eu passei o outro dia inteiro com a lembrança daquela gelatina, né? Porque eu passei muito mal. Então, hoje o cheiro me traz nojo, porque me traz a lembrança de que eu fiquei numa situação de insegurança em relação à minha saúde. Então, geralmente, a gente tem essa questão das nossas emoções básicas conectada às nossas necessidades básicas. E é interessante, de repente, a gente fazer um fechamento em relação a essas emoções. Eu vou convidar as outras meninas que vão participar das lives na sexta-feira para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de como trabalhar, então, quando nós nos damos conta de que essas emoções estão atrapalhando a nossa vida, ao invés de elas estarem nos ajudando. Porque as emoções básicas estão a nosso serviço. Elas não estão aí para nos prejudicar. E a nossa live travou de novo. Mas que coisa. E a Fabiana caiu.